Olá, sejam bem-vindos de volta ao Alma Livre Cast, seu podcast sobre espiritualidade, autoconhecimento universalista. Hoje, aqui quem vos fala é João e eu tô com a Daniele, que é astróloga, educadora, criadora de conteúdo, que vai conversar com a gente hoje aqui sobre astrologia e tudo mais. Diga oi, Dani. Oi, João. Eu sou leigo no assunto e geralmente quando eu trago a pessoa aqui é nesse sentido, de eu, como leigo, entrevistando a pessoa que é mais especialista, e por isso as minhas perguntas são bem, eu acho que se aproximam bem do que alguém que não sabe nada do assunto perguntaria aí para você, né? Mas antes de a gente já cair assim de voadora na astrologia em si, eu queria que você falasse um pouco de você, Dani. Como é que você foi parar na astrologia? O que te levou para esse local desses astros? Como é que você chegou lá? Bora lá. Olá, ouvintes do Alma Livre Cast. O que me levou para astrologia? Na verdade, assim, desde criança, eu sempre fui um tanto envolvida com astrologia. Assim, eu me lembro que a minha mãe tinha um livro que tinha várias informações sobre os signos, mas era muito nessa pegada de o homem de Câncer, a mulher de Escorpião. E eu não sei, de alguma maneira eu lia, achava interessante, mas não me chamava tanto a atenção ao ponto de continuar estudando e querer saber mais. Mas eu sempre fui muito interessada por mitologia também. Então, tinha muito essa coisa de me identificar com os arquétipos, tal deusa tem uma relação comigo, eu pareço com tal deusa porque eu gosto disso ou daquilo, né? Mas acho que durante um tempão na minha vida foi uma coisa que ficou meio adormecida. Mas aí, em 2020, um ano que foi de bastante crise aí para várias pessoas, né? Em 2020, aconteceram duas coisas simultaneamente, assim. Eu estava passando por uma crise pessoal, interna, e eu comecei a receber vídeos de uma amiga minha de astrologia. Então, ela me enviava dois tipos de vídeos, né? Um da astróloga que hoje é minha professora, que é a Maju Kanzi, que ela aborda a astrologia de uma forma voltada mais para o autoconhecimento mesmo, e da Aline Macari, que ela também é conhecida como a astróloga. Já a Aline faz um estudo da astrologia voltado para acontecimentos no mundo. Então, toda semana, quando saíam os vídeos, essa minha amiga enviava. E eu comecei a assistir os vídeos de uma forma despretensiosa para ver o que estava acontecendo e tal. E a minha crise pessoal foi se desenrolando. De tal forma que essa crise me fez perceber que eu precisava buscar me entender um pouco mais, me conhecer mais e me aprofundar em mim mesma. Só que eu fiquei muito perdida, porque eu fiquei assim... Nossa, eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa para descobrir. Por que eu ajo da forma que eu ajo? O que o meu passado, né? O que a minha infância dizem sobre mim? O que a minha estrutura familiar dizem sobre mim? Eu não sabia nem por onde começar, João, para ser sincera. Uma coisa engraçada que começou a acontecer, que na época eu já fazia terapia, mas era de um jeito assim... Eu falava, a terapeuta escutava, nos 5 minutos que sobrava, ela comentava o que dava. E aí passava uma tarefa. E aí nessa tarefa, ela dizia, sei lá, pensa sobre tal coisa. Eu dizia, claro. Quando a sessão acabava, eu nem lembrava mais o que eu tinha me comprometido a fazer. E passava de uma sessão para outra, só narrando a vida, sem realmente parar para refletir sobre... minhas questões, né? Quando eu me deparei com essa situação de que eu realmente precisava mergulhar em mim e eu me vi realmente muito perdida sem saber por onde começar. Eu acho que quando a gente passa por isso, a gente nem sequer sabe o que é e a gente não sabe se tem outras pessoas passando por isso também. A gente não sabe para quem pedir ajuda. Eu acho que foi um momento, assim, não só crítico pelo que eu estava vivendo, que me levou até esse mergulho, mas o próprio mergulho em si. Então, eu fiquei realmente muito perdida.
E aí eu comecei a prestar mais atenção nos vídeos de astrologia que eu estava recebendo. Chegou num tempo que eu não precisava mais nem esperar a minha amiga me enviar, porque eu mesma estava indo atrás disso. Ok. E assim, a questão é que com os vídeos de astrologia, né, da Maju, que eram muito voltados para autoconhecimento, ela sempre trabalhou muito com muitas perguntas. Então, de acordo com o que estava acontecendo no céu, ela apresentava algumas perguntas para a gente se explorar internamente. E eu comecei a aceitar essas tarefinhas. Então, eu comecei a aceitar as reflexões e parar para analisar. Porque, assim, eu tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa natal. Então, às vezes, os processos mentais, o meu entendimento de coisas que eu estudo ou de coisas que eu converso, eles não vêm naturalmente de primeira. Então, são coisas que eu preciso realmente estruturar no estudo para poder dizer que eu realmente aprendi. Então, eu comecei, João, a usar ferramentas para organizar essa minha aprendizagem. Então, eu fui atrás, eu tenho um aplicativo que eu amo, que é de mapa mental. Uhum. Então, eu comecei a jogar as coisas que estavam vindo nesse mapa mental e depois eu fui organizando essas ideias. Claro, muita anotação também no caderninho, né? E foi quando as coisas começaram a fazer algum sentido para mim. Só que na época, as mensagens que eu recebia, as perguntas que eu recebia, era muito de uma interpretação mesmo, né? Eu não estava nesse momento muito atenta aos códigos da astrologia, que a gente chama de astrologuês, né? Informalmente. Então, eu não estava nesse momento tão focada em entender exatamente o que tinha no céu. Eu estava focada em entender no que eu precisava priorizar, estudar naquele momento. E aí, tudo começou a fluir, assim, de uma forma absurda. Eu até senti vontade de trocar de terapeuta, de dar uma sacudida, assim, porque eu estava sentindo que eu estava realmente indo numa direção, numa velocidade até maior do que eu estava esperando. A partir daí, fiquei super fã, assim, da Maju e comecei a acompanhá-la em diversos cursos que ela foi lançando de astrologia voltado para autoconhecimento. Então, eu comecei a estudar astrologia a partir de 2020, né, com esse foco mais direcionado em mim mesmo. Então, era muito sobre o meu mapa, sobre como que eu podia me desenvolver, quais são as minhas potencialidades, né? Quais são as minhas sombras, o que tá ali escondido que eu não estava vendo. Uhum. Até que a própria Maju resolveu lançar um curso de formação para astrólogos. E aí eu pensei, cara, quando a gente faz algo, eu acho que você pode até falar que você sente a mesma coisa. Quando a gente experimenta algo que faz muito sentido para a gente e que ajuda a gente a crescer de alguma forma, acho que tem um interesse aí de alguma forma passar isso para frente, né? De repente trazer um pouco de luz para outras pessoas que possam estar passando pelo que a gente passa ou que possam estar agora passando pelo que a gente já passou. Então eu agarrei essa oportunidade aí de estudar astrologia e estou muito feliz. Bacana. Pois é uma sensação de você estar tentando compartilhar uma ferramenta de autoinvestigação, pelo que eu entendi, né? Sim. E tentando compartilhar isso para mais pessoas conseguirem se entender cada vez mais, né? E eu gostei disso que você falou, acho que está bem na linha, inclusive, do que eu tento fazer nesse podcast aqui, que é de realmente tentar dissecar a si mesmo para se entender e para ver o que está acontecendo de Sim. que está fora do eixo ou que está indo bem ou que pode ser melhor, né? Aliás, acho que isso se conecta também com a segunda questão que eu tinha preparado para você sobre o que é astrologia. Você mencionou aí uma hora que a sua professora lá falou para usar os momentos momento dos astros no céu para você investigar o que estava acontecendo com você, né? E aí me veio até uma ideia de perguntar, os astros nos definem? Então, bora lá. Primeiro eu vou te responder o que é astrologia, né, para mim. Para mim e para vários astrólogos, na verdade, uma linguagem através da qual a gente compreende o universo. A astrologia, ela apresenta códigos
que quando a gente sabe interpretar, no caso, os astrólogos ou os estudiosos, né, que não se denominam astrólogos, mas que gostam de estudar isso, quando a gente se dedica a interpretar esses códigos que o universo apresenta, a gente consegue descobrir potencialidades, situações mais complicadas, desafios. E aí, a partir dessa apresentação, é que a gente percebe como que a gente pode se comportar, né, diante do que está acontecendo. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar é que a gente sabe que é muito difícil a gente ter esse olhar para nós mesmos, né? Tanto que, em geral, a gente tende a ver o que tem de bom e de ruim na gente olhando as outras pessoas, né? A gente identifica características. Uma pessoa que a gente admira, provavelmente o que a gente vai citar como uma característica positiva dela é algo que a gente também tem. O que a gente não conversa muito é que, geralmente, coisas que a gente encontra para criticar nas outras pessoas, muitas vezes também são coisas que a gente não está vendo na gente mesmo, mas que está lá. Então, como é sempre muito mais fácil a gente ver do lado de fora aquilo que está dentro da gente, o céu, ele proporciona também essa oportunidade da gente se ver, da gente nos ver como indivíduos e como sociedade e como, né, comunidade aqui nesse planeta. E a partir do que a gente está vendo, a gente decidir como que a gente quer se portar. E aí você perguntou também se os astros nos definem. Eu gosto de conversar muito com os meus clientes, né, quando a gente vai começar a consulta. A minha consulta demora um tempão, porque eu ensino muita coisa, eu desconstruo muita coisa sobre o que as pessoas acreditam que é astrologia, né? Então, eu gosto muito de falar que o mapa, né, de uma pessoa, que tem lá a foto do céu no momento em que a pessoa nasceu, todos aqueles posicionamentos dos planetas nos signos e os aspectos formados entre os planetas, tudo isso indica um potencial a ser desenvolvido ao longo da vida. Claro que existem várias linhas de estudo, sim, na astrologia. Então, pode ser que tenham alguns astrólogos que acreditem que existe, que é uma coisa mais determinista mesmo, mas da forma como eu aprendi, como eu tenho estudado, é que, para além desse potencial que existe na gente, existe também o livre-arbítrio. Então, o que a gente faz com aquele potencial? Então, a gente pode usar as energias do nosso mapa numa vibração de luz, numa vibração positiva, ou a gente pode ir para o lado de sombra, ou mais negativo, e tudo vai depender do que a gente faz da vida. É isso, a minha resposta é que não define a gente, mas ele mostra fortes tendências do nosso interior, sabe? Da nossa expressão, da nossa forma de pensar, e cabe a gente estudar para entender como aproveitar da melhor forma. Bacana. Eu costumo, assim, ter uma ideia meio romantizada, eu acho, da astrologia, que seria mais ou menos assim: a gente não está desconectado do cosmos, do universo, né? Então, o momento do nosso nascimento tem uma configuração estelar, né, uma configuração dos astros, que, assim, a gente pode perceber que tem um padrão de traços, de qualidades naquele momento, e como a gente faz parte desse conjunto, a gente tem essa influência, ou a gente faz parte daquilo, né? Porque eu não gosto de dizer também que a gente está sendo determinado por aquilo, mas é como se fosse, mais ou menos como você falou, meio que um espelho que a gente está se olhando e vendo refletido lá fora, parte da gente, né? Mas ainda dentro do que você estava falando, de ter um lado mais da sombra ou da luz sobre... É como se a gente tivesse uma tendência a ter um traço, e esse traço pode ser usado de forma positiva ou negativa, né? Exatamente. Que aí, por exemplo, eu sou capricorniano, né? Aí dizem, é teimoso. Tá, mas é teimoso, mas pode ser obstinado. Então, assim, teimoso tem uma conotação negativa, obstinado geralmente tem a conotação positiva, né? Exato. Então, depende de como que você está usando aquilo, né? Exato, depende de como você emprega. Você está sendo teimoso num assunto em que pede um pouco mais de flexibilidade,
ou você está sendo teimoso de insistir num objetivo, né? É como você falou, as interpretações variam bastante. Eu costumo pensar nessa dicotomia muito em relação a gêmeos, porque quem tem uma energia forte de gêmeos pode ser uma pessoa que é um excelente comunicador ou um fofoqueiro. Ok. Então, depende muito de como você exerce esse poder de comunicação. Você tem uma mensagem para passar, você trabalha com veículos de comunicação, você trabalha como ponte para conectar, né, lados diferentes, perspectivas diferentes, ou você realmente só usa o que você sabe para descer a lenha em todo mundo. Da forma mais Rústica. rudimentar, digamos assim. Rudimentar. Rústica ou rudimentar. Entende? Então, tudo depende do que das oportunidades. Assim, eu acho que não depende só da sua escolha, obviamente. Depende da sua circunstância, do que tem à sua volta. Eu acho que depende muito disso. E só voltando um pouco no que você falou antes, João. Você falou sobre a nossa conexão com o cosmos, e aí o momento que a gente nasce, aquela configuração no céu. Na astrologia, a gente usa muito o primeiro momento, né, o momento inicial das coisas como base do estudo. Então, por isso que para fazer um mapa natal, a gente precisa da hora exata em que a pessoa nasceu. Né? A gente, quando quer fazer uma análise de uma data ou de um evento, né, de um acontecimento, a gente tende a olhar o momento exato em que aquele evento vai acontecer. Então, assim, uma parceria, a criação de uma empresa, várias coisas a gente pode estudar a partir do momento em que começou. Porque é no começo que a gente acredita que tem o potencial, né, de como aquilo vai se desenvolver. E só mais uma coisa, João, que eu queria falar sobre a definição de astrologia. Eu falei que é uma linguagem através da qual a gente entende o universo. Mas eu sempre gosto de falar também que quando a gente fala de universo, a gente tende a pensar muito no espaço, lá longe, nos planetas, né, nos asteroides e tudo mais. E uma coisa que também é muito importante para mim a respeito da astrologia é a conexão com o universo como um todo. É a conexão com as águas, é a conexão com as plantas, é a conexão com a terra, é a conexão com os elementos que a gente tem aqui, sabe? Então, acho importante falar isso porque quando a gente estuda ou menciona astrologia, as pessoas pensam muito na perspectiva de algo lá longe, né? Enquanto eu adoro perceber, assim, cada vez mais como nós estamos todos conectados o tempo inteiro com o cosmos, como nós também somos o cosmos, como nós fazemos parte de tudo, né? Então, estudar astrologia, para mim, cada vez mais é aprender a me relacionar comigo e com o mundo que eu vivo. E a astrologia, na astrologia está bastante forte essa conexão com os elementos também, né? Com terra, fogo, água e ar. Exatamente. É essencial também, né, na astrologia. Isso mesmo. O horóscopo do dia, o que você acha dessas coisas de horóscopo? E aí tem uma frase assim que é menor que a frase de Twitter, né? E aí às vezes parece que é uma frase que parece uma sugestão que cabe para qualquer um de qualquer signo, na verdade, né? Tipo, faça X hoje, seja proativo hoje, alguma coisa assim. Então, o que você acha? Eu acho que o horóscopo, ele, durante um tempo, foi uma solução criada, né? Acredito que, eu não lembro direito da história de como surgiu o horóscopo, mas foi uma tentativa de comercializar a astrologia, de colocar no jornal, né? De fazer as pessoas interessadas pela astrologia e ainda assim ter o conteúdo para estar sendo divulgado aí, né? Mas assim, a questão com o horóscopo, eu acho que acaba sendo uma coisa que acaba afastando mais as pessoas da astrologia hoje em dia do que aproximando, né? Porque realmente muitas pessoas não se identificam com isso. E aí qual que é a questão? O horóscopo, da forma como a gente conhece, ele apresenta algo de uma forma muito genérica, baseado em informação, sei lá, de sol ou de ascendente.
E realmente, parando para analisar friamente, quando você fala de todo mundo com aquele signo, todo mundo com aquela energia daquele signo, acaba que não se torna tão específico. E existe o horóscopo verdadeiro, que é o que a gente estuda, né? Quando a gente para analisar a etimologia da palavra, é horoscopos, né? E horo significa hora mesmo, ou uma temporada, ou uma estação. E scopus é uma palavra que vem do grego e fala sobre um guardião, ou aquele que vigia. E hoje em dia, com a adaptação da palavra, né, a gente usa o escopo muito como algo que acaba servindo de um propósito. Então, quando a gente para juntar essa questão da hora, aquele que guarda uma palavra, aquele que guarda, né, ou um propósito, a gente acaba falando muito sobre a questão da hora, aquela hora que você guarda. É aquela hora que é a hora que importa. Então, o verdadeiro horóscopo é o estudo que a gente faz quando a gente olha o mapa como um todo. Porque a partir do momento... Mapa astral completo. Isso. A partir do momento que a gente pega a hora em que a pessoa nasceu e a gente coloca lá no mapa, para fazer o estudo do mapa, ele gera todas as casas astrológicas, distribui os planetas entre essas casas, e apenas olhando o todo é que a gente consegue dizer o que é melhor para cada pessoa. Uhum. Naquele dia, por exemplo, sabe? Então, assim, o verdadeiro horóscopo, o verdadeiro estudo, né, dessa hora, digamos assim, é algo que não tem como ser tão superficial quanto algo que você coloca no jornal para servir para várias pessoas. Ao invés disso, de uns tempos para cá, né, tem existido uma tendência maior em focar menos no horóscopo de cada signo e mais em realmente observar o céu e ver o que está acontecendo naquele momento. A partir dessa observação e desse estudo, a gente consegue dizer muito mais do que ficar... Além de ser muito trabalhoso criar um horóscopo para cada signo diariamente. Imagina só. Uma pessoa até me procurou recentemente dizendo: nossa, por que você não faz? Eu acho tão legal. E aí eu disse: gente, mas assim, eu não sou somente astróloga, né? Eu trabalho também como educadora e eu preciso dividir o meu tempo, não de forma tão igual. A educação acaba tomando mais meu tempo, mas assim, o que eu vejo como mais produtivo é a gente olhar quais são os trânsitos mais relevantes do momento e, a partir dele, a gente olhar, esse momento sugere o quê? Esse momento sugere cautela, sugere iniciativa, sugere... E aí sim, isso aí é um conselho também geral que vai para todo mundo. Só que o que é interessante? Esses aspectos, eles vão atuar em pessoas diferentes de formas diferentes, porque, sei lá, hoje eu coloquei aqui no meu Instagram que está tendo um trânsito muito positivo entre Marte e Júpiter. Então, é um excelente momento para dar o pontapé inicial para algo que você quer conquistar. Para mim, pode ser numa área de trabalho. Para você, pode ser relacionamento. Para outra pessoa, pode ser... Uhum. Entende? Então, assim, não só eu, como, né, várias outras astrólogas também, a gente tem preferido ir mais por esse caminho, que aí cada um vai, se estiver fazendo o seu dever de casa, né, entender em qual parte da vida aquilo vai ressoar mais. Uhum. Bacana. Vou aproveitar que você pegou essa parte aí de ver o mapa astral completo e o Instagram. Eu vi outro dia uma postagem sua que eu achei muito interessante, que eu fiquei curioso. Uai, como assim? Que você falou que
foi algo do tipo, todo mundo tem esse signo em algum lugar no mapa astral. Aí eu fiquei assim, mas pera. Aí eu fiquei refletindo, quer dizer que então todo mundo é todos os signos, de certa forma? Sim! Aí eu quero passar essa pergunta aí pra você. Como é que funciona isso? Que história é essa? João, eu amo falar sobre isso porque é uma das coisas que, assim, para mim são mais reveladoras acerca da astrologia e que eu acho que poucas pessoas conhecem. E que acho que não saber disso contribui para muita ignorância e muito erro de interpretação e de julgamento, sabe? Sobre o que realmente é a astrologia. Então a gente vê por aí muitos memes, né? Falando sobre capricornianos e taurinos e porque eles são assim, porque eles são assado. Arianos, satanares, o que mais rola agora é satanares. Ariangel, satanares e por aí vai. Então, assim, mas aí o que acontece? Novamente, é muito mais fácil você pegar uma parte e tornar ela publicável do que você se dedicar a um estudo mais complexo do todo, né? Quando a gente olha uma mandala, a mandala astrológica, que faz parte do mapa natal de cada pessoa, ela tem os 12 signos. Ok. Sempre? Sim, tem os 12 signos sempre. O que acontece? Quando a gente faz o estudo da hora do nascimento da pessoa, quando a gente coloca o horário em que a pessoa nasceu, isso cria a marcação das casas. A gente descobre o ascendente da pessoa e, a partir desse ascendente, a gente vê aonde começa a casa 2, 3, 4 até a 12. E aí, a partir daí, a gente vai avaliar. Cada casa astrológica é uma área da nossa vida. E áreas diferentes vão estar tocando signos diferentes. Ou o contrário, né? Signos diferentes vão estar tocando as diferentes áreas da nossa vida. Então, por exemplo, você vai ter o seu Sol em um signo, mas você tem a Lua em outro signo, você tem outros planetas em outros signos, e você tem um ascendente em um signo, mas a casa dos seus relacionamentos é em outro signo. Então, assim, é como se você adquirisse um signo diferente para cada área da sua vida. Então, você pode ser, no meu caso, né? Eu tenho ascendente em peixes, o meu Sol é em Câncer, mas eu sou virginiana nos meus relacionamentos. Eu sou leonina no meu trabalho, na minha rotina. Eu sou sagitariana nos assuntos de carreira e de sucesso. Então, para mim, assim, o momento que eu descobri isso, a minha cabeça explodiu. Não sei como é que tá a sua agora, mas... Gente, eu tô mind blown aqui também. Não é? Pois é, e tipo, assim... Quem eu sou? Quem sou eu? Eu achava que eu era capricorniano. Pois é, e aí, pra mim, assim, qual é a maior lição que isso traz? Que... sim, temos todas as energias. Às vezes acontece de ter energia de alguns signos mais forte do que de outras. Então, a gente realmente percebe mais características de uns signos do que de outros. E se a gente tem alguns signos interceptados, aí eu estou trazendo um termo mais complicado, mas se a gente tem alguns signos interceptados, a gente tem também mais dificuldade de acessar a energia daquele signo, sabe? Mas não significa que ele não está ali. E não significa que a gente não... Interceptado como que é? O que aconteceu com ele? Foi sequestrado? Então, deixa eu te contar. A gente avalia o signo da casa pela cúspide, que é onde toca a linha do início daquela casa. Então, se a cúspide da sua casa, do seu ascendente, né, digamos assim, se a cúspide da casa 1 está em peixes, a gente, não importa se ele termina em Áries ou o que é, mas como ele começa em peixes, é o que a gente leva em consideração. Só que aí o que acontece? Tem aquela linha ali dentro de peixes. A próxima linha, se a gente fosse olhar de uma forma lógica a sequência dos signos, depois de peixes vem Áries, certo? Então, pela sequência lógica, se eu tenho a linha do ascendente em peixes, a linha da casa 2 deveria ser em Áries. Mas se não é, por exemplo, a linha da minha casa 1 está em peixes, a linha da minha casa 2 está em touro. Ou seja, eu pulei Áries. Não existe acesso, não existe porta de entrada para você acessar, no caso eu acessar, a energia de Áries
no meu mapa. E isso, esse exemplo ok. que eu dei é meu mesmo. E aí, o que que acontece? Quando a gente tem esse signo interceptado, a gente tem mais dificuldade para acessar, né, as qualidades daquele signo, sejam elas as positivas ou as negativas. Mas não significa que a gente não possa acessá-las em momento algum. Principalmente depois dos 30, a gente tem algumas possibilidades aí de acessar. Então é como se você não tem Áries no seu mapa em lugar nenhum? É isso? Então, a área está dentro da minha casa 1, mas não existe forma de acessar ela, entende? Então, ela faz parte, Áries está no meu ascendente. Imagina assim, você já assistiu ou já leu alguma história de algum quarto secreto dentro de um cômodo? Sei. Uhum. Sabe aquele que você tem que colocar uma chave secreta e aí de repente a porta se abre e aí Aham. você descobre uma coisa que estava muito escondida? É tipo isso. Hum. Então eu tenho Áries no meu mapa, mas não é algo que para mim vem tão naturalmente. Uhum. E qual é a diferença da interceptação para o retrógrado? O retrógrado é o contrário, funciona às avessas, assim, de um lado para o outro, é isso? Joia, peraí, vou chegar lá. Tá. Sobre a interceptação, tem mais algumas coisas. Eu estava até conversando com uma colega que ela estava contando que odeia ter interceptação e eu disse a ela que eu adoro. Porque o que que acontece? Quando a gente sabe usar bem aquilo que a gente conhece, eu deixo de ter não só uma característica no meu ascendente, mas duas. Então, eu não penso que nossa, Áries foi subutilizado no meu mapa. Eu penso que, caramba, é um potencial que eu posso explorar. Então, eu posso ser essa pessoa que passa uma impressão e que age de uma forma muito cuidadosa, delicada, sensível, mas eu também posso ser ousada e ter muita iniciativa, que são algumas das características desses dois signos combinadas. Quando tem a interceptação, nunca é só num lugar. Então, você tem interceptação de um lado, você tem a mesma interceptação do lado oposto. Então, Interceptação é tipo um eclipse? É porque o planeta estava atrás do outro? Alguma coisa assim no mapa? Não. Eu Nada a ver. queria estar com um mapa aqui para te mostrar. Imagina assim, tem uma linha de chegada e uma linha de início e uma linha de fim. No meio tá aquele signo. Ele tá ali, mas não tem porta, não tem como você acessar. E isso não é sobre planeta. Isso é sobre a linha imaginária, né, do zodíaco. Ok, entendi. Então, que é onde ficam os signos. Que tem muita gente que confunde também as constelações que existem com os signos, né? Que não são a mesma coisa. Ok. E aí, assim, essa interceptação de um lado também reflete na interceptação do outro e acaba fazendo com que você acabe tendo a repetição de dois signos também. No mapa, né? Então, no meu caso, por exemplo, como que reflete? Eu tenho no meu ascendente energia de peixes e Áries. E eu tenho na minha casa 7, que é a área dos relacionamentos, as energias de Virgem e Libra. E aí eu tenho 2 casas em Sagitário. Isso para mim é maravilhoso. Eu amo que isso aconteça. Mas realmente depende muito de como a pessoa vê isso na própria vida, né? E já a retrogradação, que você também perguntou, né? A retrogradação é um movimento aparente do planeta, considerando a nossa perspectiva aqui na Terra. Em resumo, a gente fala como se fosse o planeta andando para trás. Quando ele retrograda, ele anda alguns graus para trás. Né? Ele estava. Imagina que você estava seguindo um caminho, sei lá, você saiu de casa. Eu vi esse exemplo uma vez, eu achei sensacional. Você está saindo de casa, você fechou a porta, está andando até, sei lá, o seu carro. Aí no meio do caminho você percebeu que esqueceu alguma coisa. Aí você volta. Aí você pega o que você tinha que pegar e aí depois você vai de novo para o seu carro. Então, é isso que o planeta faz. Então, ele estava indo numa direção lá na frente, por exemplo, ele estava caminhando. Vamos dar um exemplo de Plutão agora, que é o que está acontecendo. Plutão está nos últimos graus de Capricórnio.
Então, vai transitar para Plutão agora esse ano. Ele já, na verdade, teve em Plutão ano passado, voltou para Capricórnio, enfim, porque ele tem estado bastante retrógrado. Então, Plutão está em Capricórnio, e aí ele vai andando para frente na direção de Aquário. Só que aí, quando ele está quase, ou quando ele chega em Aquário, ele volta de novo para Capricórnio. Os últimos graus de Capricórnio. E aí, depois disso, ele vai de novo para frente. Só que Plutão, ele é até mais difícil de falar, porque ele é um planeta que a órbita dele é de bastante tempo, né? Então, não dá para... O movimento dele não é tão rápido, é um movimento lento, sabe? Então, assim, ele sai de Capricórnio, vai para Aquário, depois volta para Capricórnio, depois vai para Aquário, às vezes depois volta de novo. E aí depois entendi. ele segue para frente. E aí, só que assim, esse movimento, como eu falei, ele é um movimento aparente, né? Porque a nossa visão aqui da Terra é uma, e o que realmente está acontecendo lá é outra. O que está acontecendo, né, no sistema como um todo é outra coisa. Então, da nossa perspectiva, a gente tem a impressão de que o movimento está andando para trás, mas na verdade é só como a gente está vendo. E aí, qual a interpretação? Nessa linha que você falou, na linha imaginária do zodíaco, né? Isso, exatamente. Entendi. E aí, o que representa esse período da retrogradação? Tudo que você imaginar com revisão, reestruturação, reanálise, tudo que você puder refazer, aproveite para refazer enquanto algum planeta está retrógrado. E aí, o assunto que a gente vai estar revendo, né, reanalisando, coisas onde a gente vai estar retrabalhando, repensando, é muito na área que é o assunto daquele planeta. Então, por exemplo, Mercúrio, que é um planeta que tem uma órbita mais rápida, quando ele está retrógrado, a gente precisa rever muitas questões relacionadas com o nosso cotidiano, que é transporte, comunicação, as conexões que a gente estabelece, os contratos que a gente afirma. Então, é um momento em que é um pouco mais tenso a gente querer mexer com alguns assuntos de uma forma definitiva com isso que a gente está falando, porque é um momento que vai estar pedindo para a gente observar melhor antes de tomar uma decisão. Sabe? Eu não sei se ficou claro. Sim, sim. Bacana. Então não quer dizer necessariamente que vai tudo pegar fogo e tá tudo pegando fogo, né? Tipo, eu tô mal porque o planeta tá retrógrado, por isso que eu tô mal, coisa assim, né? Tem gente que costuma fazer. Assim, faz parte da fama de retrógrado, da fama de Mercúrio, né? As pessoas justificarem tudo que está acontecendo com esse movimento. Mas realmente a gente precisa avaliar muito qual é o planeta que está retrógrado, quais são os assuntos que estão pedindo uma revisão. E assim, se você é uma pessoa cautelosa, né, que pesa muito as suas escolhas, que age de uma forma prudente, no caso de Mercúrio retrógrado, que sai de casa com antecedência, que, enfim, se organiza, você tem pouca chance de ser pego de surpresa, né? Eu acho que Mercúrio retrógrado virou desculpa para pessoas desorganizadas. E aliás, pessoas o zodíaco que muitas querem vezes culpar alguém, para né? tudo, né? Tem gente que usa a síndrome de Gabriela, entre aspas, né? Tipo, eu sou assim Total. porque eu sou do signo tal, e você que me tolere desse jeito mesmo. Isso, assim, eu acho de pouquíssima responsabilidade mesmo você querer justificar, né, atitudes ou características suas usando astrologia, porque, como eu falei, temos todos os signos, e 2, se a gente pega uma ferramenta como a astrologia, né, que traz essa chance para a gente se conhecer, e a gente pega ela para justificar uma coisa que a gente não quer mudar,
É como se a pessoa tivesse, eu identifiquei o meu traço, mas eu vou ficar com esse traço aqui do jeito que tá mesmo, não vou trabalhar em cima dele não. E eu acho muito engraçado, né, João? E é por isso que eu amo, assim, escutar seu podcast, porque tem muitas pessoas que realmente acreditam que da forma como elas são, elas sempre serão, e não tem como mudar, e nem tem por que mudar. E que eu gosto muito de ouvir no podcast, né, e de estudar astrologia, é de entender que quanto mais a gente se conhece, mais a gente encontra oportunidades de ser melhor, de ser diferente, de buscar outros caminhos, sabe? Então, assim, essa coisa de usar a astrologia como justificativa, para mim, não cola, não. Uhum. Pois é. Dá para ver o futuro com a astrologia? E o que os astros dizem sobre 2024? O que você acha? Bora lá. 2 perguntas de uma vez. Muitos astrólogos gostam de trabalhar a astrologia para fazer previsão. Não é muito a linha que eu sigo. Eu acredito que, da forma como o estudo astrológico foi estruturado, né, é um estudo de muitos anos. Os estudiosos se baseiam muito em observação dos padrões, né? Como a gente sabe, a natureza é cíclica, o cosmos é cíclico, e tem de tempos em tempos certas coisas que acontecem. A gente tem aí a questão das estações do ano, né? Que todo ano a gente tem aquela sequência, aquele padrão. Da mesma forma, esse padrão se estabelece no universo como um todo em relação a posicionamentos dos planetas, né? Por exemplo, hoje, Plutão está em Capricórnio. Ele entrou em Capricórnio em 2008. A próxima vez, aí essa conta eu não vou saber te dizer, mas a próxima vez que Plutão estiver em Capricórnio, ele vai ter que ter dado uma volta inteira no zodíaco, certo? Porque ele sai de Capricórnio, vai para Aquário, depois vai para os outros e assim vai. A órbita dele varia. Então, por exemplo, ele passou 15 anos em Capricórnio, vai passar uns 21 anos em Aquário, que vai entrar agora esse ano. E aí eu vou falar mais sobre isso. Mas, assim, como a gente sabe que alguns posicionamentos se repetem, os astrólogos começaram a pesquisar qual o padrão de acontecimento de acordo com cada posicionamento. Então, o que a gente pode dizer? Olha, existe uma forte inclinação para tal tipo de acontecimento. Tem como dizer com certeza vai acontecer? Não, eu não arriscaria. Mas a gente pode dizer, olha, tem uma chance disso aqui. Aí depende de como você vai... depende do desenrolar. Porque, como eu falei, existe o livre-arbítrio, né? É uma probabilidade baseada em observações anteriores, né? É uma probabilidade, exatamente. E aí, na verdade, da forma que eu percebo, assim, é uma inspiração para o momento ou até mesmo uma possível tendência, sabe? Então, a gente pensa muito assim, olha, sempre que tal planeta está em tal posição, é possível que aconteça tal, tal e tal coisa. Então, tem essas tendências aí que a gente pode observar elas se comprovar ou não. Eu acho fascinante o trabalho da Aline Macari, né, que ela, como ela trabalha com astrologia mundial, ela tem todos os fatos. Todos os fatos. E assim, por exemplo, a última vez que Plutão esteve em Aquário, sabe o que aconteceu? Independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa. Eita, nós. Você acha que vai ser... 2024 vai ter revolução, então? Quer dizer, olha, é uma tendência, né? Uma probabilidade, né? Então, o que acontece, né? Como eu te falei, Plutão, ele é um planeta que ele tem uma movimentação muito lenta. Então, não dá para dizer, nossa, ele acabou de entrar em Plutão, um monte de coisa vai acontecer. Mas eu acredito que são mudanças lentas que vão acontecendo e que podem culminar
em uma mudança muito grande naquilo que a gente entende como vida hoje. Aham. E você falou também que a jornada aí de Plutão são de dezenas de anos, né? 10 anos, 15 anos, 20 Exato, anos. exato. Ele ficou 15 anos em Capricórnio. A gente chama de geracional, né? Esses planetas que, por passar muito tempo num signo, ele acaba marcando toda uma geração. Então, são características de uma geração. Uhum. Então, esse período aí que Plutão teve em Capricórnio, a gente falou muito, teve muito em questão, assim, o fato de que onde Plutão está, ele leva a transformação. Por isso que eu acabei falando de revolução e tudo mais, mas não falei sobre o que Plutão causa, né? Aonde ele está, ele causa profundas transformações. Ok. Plutão é o deus da morte, né? Então ele fala muito sobre ciclos que Hum. terminam e ciclos que iniciam, né? Para a gente dar espaço para algo novo, a gente deixar algo morrer. Então, com ele em Capricórnio, a gente teve muitas transformações na relação com a autoridade, com as responsabilidades, com a nossa forma de produção aqui, né, neste planeta. Então, a gente experienciou muitas mudanças nessa área da vida, né? E com Plutão entrando de vez em Aquário, muita gente já tem falado assim, eu tô tão empolgada. Muita gente já tem falado assim que é um gostinho da era de Aquário, que tá Aham. tão famosa a era de Aquário, que tá a caminho aí, né? A gente teve a era de peixes que iniciou com o nascimento de Cristo, naquele período aí. Então, sim, uma era dura 2100 e alguns anos. E aí eu acho que tem uma questão de uma variação aí também, porque a gente não consegue dizer exatamente quando que vai ser a próxima era. A gente tem uma estimativa aí de que vai ser entre 2033 e 2300. Ixi, então é Então, uma janela grande para tentar acertar, né? não, é uma janela bem grande. E aí, assim, eu posso passar horas falando, João. Não, você trouxe mais a característica de Plutão, né? Só que também tem outras coisas que podiam entrar, né? Só que eu acho que você Sim, trouxe sim. esse porque esse deve ser a maior mudança, digamos, para esse ano, né? A gente olha muito assim. Tem alguns indicadores aí que a gente olha para entender o ano como um todo. Primeira coisa, o ano astrológico é uma contagem diferente da contagem que a gente tem com o calendário gregoriano. Ok. Então, enquanto a gente conta 2024, né, a partir de 1º de janeiro, na astrologia, o ano astrológico inicia quando o Sol entra em Áries, que é o primeiro signo, né? Ok. E isso esse ano vai acontecer, acho que 20 de março. Uhum. Então temos algumas coisas aí sobre. A gente pode, claro, olhar o período de tempo, né, dentro de 2024 no calendário gregoriano, mas a gente também tem algumas coisas que a gente pode olhar em relação ao ano astrológico também. Então, considerando que a gente ainda não terminou, né, o ano astrológico, a gente ainda está no ano da Lua. Todo ano tem um regente. Alguns astrólogos usam essa questão da regência planetária, outros não. Eu gosto muito de usar. E a Lua sendo regente do ano, né, que começou em março do ano passado, vai acabar em março do ano que vem, ele meio que dá um tom do que a gente vai estar levando em consideração naquele ano, digamos assim, aonde a gente deve direcionar o nosso olhar também, sabe? Então, esse ano da Lua, né, que ainda não acabou, sugere muito que a gente trabalhe nossas necessidades emocionais, que são, assim, eu vou falar dos assuntos que a Lua rege, né? Necessidades emocionais, nosso passado, nossa infância, hereditariedade, a nossa família, né? A história da nossa família, as nossas vulnerabilidades e o nosso corpo. Eu estava até falando no Instagram hoje que a questão da Lua movimentando, né, afetando as marés e sobre o quanto que a gente tem de água no nosso corpo
e que eu sinto, para mim nem é uma questão de acreditar ou não acreditar, eu nem acho que a astrologia é sobre isso, mas eu sinto que a lua, ela me afeta. Então, me afeta diretamente não só nas minhas questões emocionais, como no meu corpo também. Então, é um ano para a gente dar uma atenção para nós mesmos, sabe? Em relação à nossa saúde, os cuidados que a gente tem no nosso corpo, como a nossa rotina favorece ou não favorece a nossa vida, e questão de como a gente lida aí com as nossas emoções. Para mim é o principal. Assim. E aí são coisas para a gente atentar até março. Claro que a gente pode atentar a qualquer momento que a gente quiser. E veja só, João, é isso que eu acho fascinante sobre a astrologia. Num mundo em que a gente tem tantas opções, tantas possibilidades, a gente pode estar a qualquer momento direcionando a nossa atenção para qualquer assunto da nossa vida. Mas veja só, se o cosmos está te direcionando a agora olhar para esse assunto, por que você não vai olhar? É assim que eu penso, sabe? Eu poderia estar olhando vários aspectos da minha vida ao mesmo tempo, ou um específico. Eu escolho olhar para aquilo que o céu está indicando. E aí, a partir de março, de março desse ano, a Lua vai ceder a regência para Saturno. E aí, assim, Saturno é o regente de Capricórnio. Exatamente. Bom, Saturno, ele, para você ter uma ideia, né, na astrologia tradicional, algumas pessoas chamam ele de o grande maléfico. Eita. Porque ele também é conhecido como Deus do tempo. Ele representa essa figura de autoridade que chama a gente para a responsabilidade. É quem determina regras, né? É quem cobra, é quem impõe limites e te apresenta desafios. Okay. Então, ele sendo regente do nosso ano, a gente pode esperar aí uma chamada para o amadurecimento, né? Para a responsabilidade. Eu gosto muito de pensar que tem muita gente que teme, né, Saturno. Nossa, Saturno, opa. Eita, vai ser difícil, vai ser um ano tenso. Mas eu prefiro pensar que quem não deve não teme. Se você está, de novo, fazendo seu dever de casa, tudo bem. Você vai perceber que você vai estar sendo desafiado em algumas áreas, mas tudo bem. São coisas que são desafios que você vai topar, você vai trabalhar e você vai se sair bem. Agora, se você não faz seu dever de casa, você pode ser pego de surpresa. Realmente. Então, por isso que é tão importante a gente abrir os olhos, né? Tá atento a nós mesmos, às nossas emoções, às nossas escolhas e à nossa circunstância também, porque também não é só a gente que está aqui nesse planeta. Saturno vai estar em Peixes. E isso, o que isso significa, né? Fica um pouco mais desafiador para piscianos, de Sol, Lua ou Ascendente. Né? E o fato de Saturno estar em Peixes, a gente interpreta como uma chamada para amadurecimento e responsabilidade nos assuntos de Peixes, que são sonhos, a sua relação com seus sonhos, se você vai ficar deixando eles serem apenas sonhos para sempre, ou se você vai fazer alguma coisa para agir em relação à concretização deles. Fala também sobre questões que não são tão visíveis para a gente, saúde mental, espiritualidade. Existe um foco para essas questões imateriais de uma forma de cobrança mesmo. E aí? Vai fazer o quê? Vai melhorar? Vai ser mais responsável? Como é que a gente vai seguir aqui, né? E Saturno segue em Peixes até 2025. Então, a gente tem bastante tempo aí para desenvolver esses assuntos, sabe? Então, assim, o ano astrológico só termina... O ano astrológico vai de março de um ano até março do outro. Okay. E aí vai ser o ano de Saturno. Mas o trânsito de Saturno em Peixes vai ser até 2025. Mas aí até aí já vai ter mudado o regente, já vai ter sido outros e tudo mais. Muito bom. Outro aspecto que a gente costuma olhar, assim, que é muito interessante para a gente ver como vai ser o ano, é Júpiter.
que é um planeta que fala sobre expansão, crescimento, abundância, sorte, né? Então, aonde Júpiter está, a gente fala que são os sortudos do ano. E esse ano, Júpiter está em Touro, transitando para Gêmeos. Ele vai entrar em Gêmeos, né, no dia 25 de maio. E vai ficar lá até 2025. Então, Júpiter está aí em Touro, trazendo sorte para os taurinos e trazendo... Aí, quando eu falo taurinos, tá? Eu falo, não querendo estereotipar, mas a gente geralmente olha para quem tem touro forte no mapa, que geralmente se traduz em Sol, Lua ou Ascendente. Às vezes tem algumas casas que são mais assuntos que acabam sendo mais importantes da pessoa naquele signo, ou se tem muitos planetas, se a pessoa tem muitos planetas em Touro. E a gente avalia também a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento sobre o próprio mapa, mesmo ela não tendo Touro forte no mapa, ela pode olhar, qual é a casa que eu tenho no meu mapa que tem Touro? Nesse assunto da vida eu estou com sorte. Entendeu? Sim, bacana. Pois é. É bem interessante isso. Então, Júpiter em Touro, ele fala muito sobre desenvolvimento, né, sorte, crescimento, e tem falado muito sobre as nossas construções, as nossas realizações, uma busca, né, por mais qualidade, mais beleza, mais prazer, que são assuntos de Touro. E quando ele entrar em Gêmeos, ele vai dar esse tom de expansão e de sorte nos assuntos de Gêmeos, que são as nossas conexões, a nossa capacidade de estabelecer networking, a nossa expressão, inteligência, estudos, viagens. Ele vai entrar em Gêmeos ainda esse ano? Ele entra em Gêmeos no dia 25 de maio. Entendi. E aí ele fica também até 2025. Uhum. Aí a gente comentou, né, que Plutão está terminando aí os últimos graus de Capricórnio e vai entrar em Aquário. Ele vai trazer mudanças profundas na vida dos aquarianos. De novo, Sol, Lua, Ascendente, pessoas que têm esse signo forte no mapa. Vale a pena também olhar em qual área da vida você tem Aquário, que é onde você vai estar passando por profundas transformações. E a gente vai observar também, né, muita mudança acontecendo em relação aos assuntos de Aquário, que são tecnologia, criatividade, humanidade. Aquário tem muito essa relação com o coletivo, sabe? Inovações e revoluções. Então ele entra definitivamente, ele vai ter idas e vindas aí ao longo do ano, mas a partir de 20 de novembro, ele entra em Aquário e ele fica lá até 2043. Eita, nós. E aí, acho então que a gente vai ter bastante tempo aí para fazer várias mudanças na vida da gente e no coletivo. Quando você falou daquela história de o iniciozinho da era de Aquário, e você tinha falado de Plutão, aí me veio assim, o Plutão está preparando o chão, o espaço, para a entrada da era de Aquário, de repente. Que aí pode entrar, que nem você falou, de 2030, 35 até 2000, sei lá, 300 que você falou? Sim, entre 2033 e 2300. Pois é, e aí eu acho muito interessante, assim, pensar que, é isso, né, é uma marca geracional. Então, a partir de 20 de novembro, quem nascer vai ter Plutão em Aquário. E aí vai ser toda uma geração de pessoas que vão vivenciar uma nova forma de vida aqui mesmo. Entendi. Então eu tô muito animada para ver aí o que vai acontecer. Outra muito coisa, bom. João, que a gente observa também em relação ao ano, né, que a gente pode olhar, os eclipses, né? Todo ano a gente tem aí eclipses acontecendo. A gente vai ter 4 acontecendo, né? E eles sempre acontecem nos mesmos eixos. Então, como eu te falei, né? A história lá da mandala. Tem o signo de um lado e tem o oposto do outro. Então, a gente vai ter esse ano eclipses acontecendo no eixo Áries, Libra. E a gente vai ter um eclipse em Peixes, porque geralmente é assim. Tem eclipses nos signos do eixo principal. E tem um eclipse num signo que é a prévia do que vai vir ano que vem. Então, ano que vem a gente vai ter eclipse no eixo Peixes Virgem,
Então a gente vai ter um eclipse em Peixes e os outros vão ser em Áries e Libra. E aí o que esses eclipses falam pra gente, né? Eles são um movimento forçado de evolução. Ok. Eles mexem com a estabilidade que a gente conhece. Eles dão aquela ajudinha para que a gente rompa com alguns padrões. Então, ele é como se fosse assim, o eclipse gera uma movimentação diferente do que a gente está acostumado para tirar a gente da nossa zona de conforto, para ver se com isso a gente busca um caminho diferente do que a gente estava sempre indo. É como ir para o trabalho, né? A gente, se deixar, a gente vai sempre pelo mesmo caminho, mas aí basta ter um acidente naquele dia que a gente descobre que podia estar explorando outros caminhos. Então, é muito nessa pegada aí. E esses eclipses, eles mexem com os nodos. E eles falam muito sobre questões que a gente precisa realmente desapegar para evoluir. Uhum. Então, a gente geralmente tem cuidado com a instabilidade 2 semanas antes e depois das datas em que eles vão acontecer. Então, a gente evita marcar eventos importantes perto desse período de eclipse. Sei lá, um casamento, uma cirurgia, uma viagem muito importante, são coisas que a gente geralmente deveria evitar justamente pela natureza instável do momento. No eixo Áries-Libra fala muito sobre os assuntos de individualidade e relacionamento. O quanto que a gente é individual ou individualista e o quanto que a gente está disposto a ceder em prol de uma relação. Então, a gente tem que sempre cuidar para não ir nem para um extremo, nem para o outro. O ideal é a gente encontrar aí esse equilíbrio aí. Nem a gente pode se anular numa relação, nem a gente pode só pensar na gente. Então, esses eclipses trazem essa temática aí também para a gente avaliar. E, assim, Mercúrio retrógrado, né? De novo? Ah, não. Então, Mercúrio retrógrado acontece... Quantos Mercúrios retrógrados acontecem por ano? Porque parece que tá o tempo todo tem um Mercúrio retrógrado acontecendo. 4. Tem 4 média, todo ano? Ok, é 4 média, né? Mercúrios retrógrados todo ano. Porque é isso, né? Mercúrio é um planeta que movimenta muito rápido. Ah, então, ele passa aí coisa de, acho que 1 mês em cada signo. E a órbita dele é mais rápida, né, do que dos outros a planetas. órbita dele mas ninguém bate a órbita da Lua, né? Que a cada 2 dias e meio troca de signo. Ah, então, entendi. Ela é a mais rápida de todas. A Lua é de Lua, assim, né? Mas enfim. A Lua é cíclica demais. Então, assim, a gente tem Mercúrio acontecendo 4 vezes ao ano. A nossa sorte é que o primeiro Mercúrio retrógrado já passou, que foi o que pegou final do ano e o início do ano. Então, a gente já teve aí o primeiro Mercúrio retrógrado de 2024. A gente ainda vai ter mais 3. Eles vão estar acontecendo em signos de fogo e de terra. Então, a gente vai estar revendo assuntos também de individualidade, agressividade, assertividade, empreendedorismo, que são temáticas muito arianas, né? A gente também vai estar reavaliando a nossa produtividade, a questão da sustentabilidade, não só do meio ambiente, mas da nossa vida mesmo, se a gente está vivendo de uma forma que realmente é sustentável. E a questão também de a gente vai estar revendo assuntos de liberdade, o que é liberdade, até onde vai a liberdade, né? A gente vai estar revendo também qual é a nossa visão e o que a gente quer realmente ver crescer na nossa vida. Acho que eu consegui falar sobre alguns aspectos principais, assim. Bastante. Falei bastante, né, João? Dissecou bastante. Você deu uma aula aí. Eu adorei. Pois é, Dani, a gente está chegando ao final aqui. Gostei muito, fiquei querendo fazer o meu mapa astral contigo já, qualquer hora. Inclusive, falando nisso, se alguém tiver interesse de te contactar, pedir para fazer uma consulta contigo, fazer um mapa contigo, como é que essa pessoa entra em contato? Como é que a gente te acha nas mídias? Então, você pode procurar por @océlpordani, que é o meu Instagram, né? Eu estou atualmente trabalhando no meu site,
mas ainda não Bacana. está pronto, então divulgarei mais pra frente no Instagram. Então acaba que é o canal mais provável de me encontrar mesmo. Muito bom. Dani, valeu, brigadão. Eu desejo aí Eu que agradeço. 2024 com revoluções positivas para todos nós. Mas Com foi um prazer certeza, ter João. você aqui. De repente eu te chamo aí para outros episódios também, mas a gente vai conversando sobre isso. Joia. Eu que te agradeço o convite e a oportunidade. Nossa, eu fiquei muito feliz assim com o convite, porque eu sou uma ouvinte, eu sou uma fã e de repente eu tô aqui. É muito legal isso. Ah, que bom, bacana. Então valeu. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo que está ouvindo aí e um excelente 2024. Dani, quer dar um tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Tchau, João. E vamos ter um ótimo ano mesmo. Beleza, valeu. Abração, Dani. Tchau, tchau.